Vamos lá, bora falar do Cruzeiro, bora falar dessa sexta-feira no Cabuloso, que amanhã joga e a torcida tá comprando de novo, tá comprando a ideia pra lotar o Gigante da Pampulha pela segunda vez nesta temporada. Um abraço, muito boa tarde, Rubem Júnior. Boa tarde pra você também, Pedro. Alô, Nação Azul, alô, meus amigos e minhas amigas do Rádio Esportes da Itatiaia. Sextou, meio-dia, com 28 minutos. Lembrando, na primeira rodada com time reserva, mais de 35 mil torcedores da Pampulha. E a expectativa para mais de 40 para este sábado às 6:30 contra Uberlândia. É a estreia dos titulares na temporada de 2026. Pelo menos é o que pode fazer o técnico Tite. A gente tem ainda um trabalho que está programado para as 4 da tarde. Lembrando pro jogo contra o Tombense, o Cruzeiro que deve ter apenas ali o Arroio. A repetição também o próprio Jonathan Jesus. O Vidjalba segue se recuperando de uma lesão no tornozelo. O Cruzeiro que vai se apresentar com esse time que é a base do último ano, mas os reforços ou a expectativa pro torcedor, o grande reforço, né? O Gerson, que deve ir entrando aos poucos. É um planejamento dentro do que pode fazer o Tite. Preocupado também com toda a questão física. Na próxima semana tem o Democrata Pantera e também o Atlético no próximo domingo. Na outra semana já tem clássico. Então o Cruzeiro que finaliza a preparação com esse time base que a gente vai passar um provável daqui a pouco, mas vai se aproximando de Cássio, de William, Fabrício Bruno, Jonathan e Kaique, Romero, Lucas Silva, Christian, MP10 que vai fazer ali a sua renovação de contrato com o Arroio e também o Caio Jorge. A expectativa é a base da última temporada e aos poucos a condição física ficando aprimorada, dosando de um jogo para o outro, até encaixar o Gerson e ter também as suas possibilidades. É o que pode fazer o técnico Tite, Pedro. E aí a Nath já falou hoje aqui, Rubim, que ela é do time do planejamento, de respeitar os processos, de ir com calma nessa história de já colocar os titulares para jogar. Tem alguém em especial? Como é que você está enxergando essa situação do Cruzeiro, especialmente para esse jogo de amanhã contra o Uberlândia no Mineirão, Nath? Ô Pedro, eu acho que com relação ao Cruzeiro há duas curiosidades, digamos assim, duas expectativas que são maiores, né? Acho que a primeira delas é ver a base de 2025 jogando como o Cruzeiro do técnico Tite, porque a última imagem que nós temos é de um Cruzeiro organizado, competitivo, um Cruzeiro objetivo, um Cruzeiro com um ataque, né, muito potente, mas um Cruzeiro com cara de Leonardo Jardim. Então, como será posicionamento de Matheus Pereira, de Caio Jorge, né? Essa dupla de meio campo ali vai continuar sendo o Lucas Silva com o Lucas Romero. O Mateuzinho acho que vai brigar, mas não agora, né? Até porque se recupera ali daquele probleminha muscular. Mas como vai ser essa configuração de time, posicionamento, jeito de jogar com o Tite? Será que a gente já vai observar alguma mudança, né, mais significativa de comportamento tático? E a segunda curiosidade, claro, é ver o Gerson inserido nesse time. Quem sairia para a entrada do Gerson? Eu imagino que deverá ser o Christian, até pelas possibilidades que o próprio Tite citou de escalação do Gerson, né? Jogar como esse meia que vem do lado do campo e parte para o centro do campo, da direita para o meio, né? Se aproximando também do atacante, tendo o Matheus Pereira também como esse cara de movimentação, de criação junto com o próprio Gerson. Acho que essas são as duas expectativas maiores. Então acho que esse jogo contra o Uberlândia, a gente já vai começar a matar essa primeira curiosidade de ver um Cruzeiro principal com cara de Tite, e a partir disso a gente já vai começar a perceber também como ele vai encaixar o Gerson. E se o Gerson não jogar agora contra o Uberlândia, acredito que talvez ele tenha alguns minutos na partida que antecede o clássico. Claro que tem aquela coisa dele estrear no clássico, mas talvez seja bom que ele tenha uns minutinhos antes desse jogo, que é sempre mais pesado, uma rivalidade muito grande, para ir readquirindo, né, aquela condição de jogo propriamente, já que ele estava de férias, enfim, a temporada lá na Europa é diferente da nossa. Mas eu acho que é mais ou menos por aí, e acho que está na hora sim de começar a dar minutagem para esses jogadores.
Aí eu quero ouvir do Fabrício, porque ele passou por essa experiência também muitas vezes, né, de pré-temporada e tal. Como é que você enxerga, Fabrício Guerreiro, essa situação dos titulares, essa pré-temporada diferente que a gente está vivendo em 2026? Abraço, Fabrício! Fala comigo, Pedro Abílio. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui no Rádio Esporte. Pedro, jogador gosta de jogar, os caras devem estar loucos para jogar, 2 semanas só treinando. Bom é jogar, Pedro. Mas é super importante, né, esse período aí de preparação física, né? A pré-temporada aí é o que dá a base aí pro resto do ano, principalmente aí se tratando de prevenção de lesões, enfim, é muito importante, né? Mas 2 semanas aí já dá para começar agora a jogar, né? Até porque provavelmente vão ser feitas 5 substituições também, então aquele que tiver com a perna mais pesada, tiver mais sentindo mais essa pré-temporada, com certeza deve jogar meio tempo ou um pouco mais, mas já é importante. Já dar uma base pro clube, já pro time, já o Tite já mostrar o que quer fazer, né, nos jogos, e a gente vai ver muita coisa amanhã, né, do que a gente pode esperar aí pra essa temporada, apesar que não deve contar com todos os titulares, né, os considerados titulares, mas boa parte aí já deve estar em campo. É o que a gente espera. Vamos aguardar amanhã a escalação do Tite para esta 3ª rodada de Campeonato Mineiro. Meu caro Alexandre Simões, nós estávamos aqui discutindo se Cássio, Matheus Pereira, Fabrício Bruno, se esses jogadores já começam a aparecer a partir de agora, ou espera esse meio de semana, o clássico do fim de semana, em preparação também para o Campeonato Brasileiro. Aliás, discussão nova, né? Discussão nova. Essa é a discussão. A gente não está acostumado ainda com essa pré-temporada e especialmente com esse calendário diferente do Brasileirão, né? Exato. Ô Pedro, acho que assim, a situação do Cruzeiro é idêntica à do Atlético, né? Quem tiver condição tem que jogar. Até porque o calendário do Cruzeiro é um pouco diferente. Ele vai ter menos tempo entre o jogo com o Democrata e o Clássico. Inclusive a partida seria 21h de quinta-feira, foi antecipada para 6h30, né? Pode parecer pouco, mas acaba que é muito na preparação, porque um jogo que é 21h e acaba 11h, até o cara chegar em casa, se bobear, ele nem dorme naquela noite de quinta para sexta, pelo desgaste físico que a partida de futebol provoca. O sono também, isso, né? Atrapalha. Do sono um jogo 6h30, acaba 8h30, o cara vai chegar em casa, vai conseguir dormir. E esse sono, ele faz parte da recuperação do atleta. Então essa antecipação pode parecer pouca coisa aí, 2h30, mas essas 2h30, elas podem ser muito tempo nesse processo de recuperação do jogador e do sono, tá? Então, esse jogo de quinta é muito em cima do clássico de domingo. E eu acho que o Tite também está planejando a equipe para esse jogo do dia 25. Assim como o São Paulo de um lado, o Tite do outro. Porque é um jogo muito importante, né? É quase que um campeonato à parte, esse clássico Atlético e Cruzeiro, Cruzeiro e Atlético, mesmo que seja na fase classificatória do Mineiro. Então, quem tiver condição, e assim, a mesma estrutura que o Atlético tem, o Cruzeiro tem, de monitoramento individualizado dos atletas, quem já estiver num nível interessante, tem que jogar, né? Esse pessoal tem que entrar. No caso do Cássio, eu acho que mais urgente ainda, porque o ritmo de jogo pro goleiro é fundamental. E aí eu acho que no caso do Cássio é jogar domingo, é jogar quinta para jogar domingo, e aí na outra quinta contra o Botafogo, né? A agenda do Cruzeiro é mais apertada pro clássico e um pouco mais folgada pra estreia do Brasileirão, né, o Rubinho? Porque o Cruzeiro vai fechar a primeira rodada, né? Pois é, no dia 29, né? E dentro do protocolo, pelo menos que a gente sentiu do planejamento e também apuração, esse jogo contra o Uberlândia, Cruzeiro colocando as suas principais peças, deve dosar contra o Democrata Pantera para recuperar para o clássico do domingo da próxima semana. Aí sim, também já 4 dias da estreia no Brasileiro. Agora é aquele choque, né, Simões? O primeiro jogo da temporada, praticamente uma pré-temporada, e a expectativa do Tite é utilizar o grupo principal, essa base que é considerada do último ano, no jogo contra o Uberlândia, contra a Pantera, mesclar e encher o tanque pro clássico. É isso, planejamento do Cruzeiro visando também esse início de Campeonato Brasileiro. Agora, Robinho, o pessoal está querendo saber sobre o MP10, como está a situação, qual é o novo episódio,
Como é que tá? A que pé estamos nesta sexta-feira sobre a permanência ou extensão do contrato do Matheus Pereira com o Cruzeiro? E até o Tite, né, falava na entrevista coletiva depois do jogo contra o Tombense que a manutenção do elenco é o principal reforço para o ano. E o torcedor do Cruzeiro fica ansioso, até porque o Matheus tem, né, essa liberdade de assinar já um pré-contrato, mas tudo vai sendo ali colocado no papel para assinatura. E o Cruzeiro também, Pedro, vem tratando essa renovação com o Matheus com muito cuidado, porque uma ação de marketing, né, está sendo preparada para anunciar a renovação com o Matheus, que tem o seu vínculo se encerrando no meio da temporada. Apurei que o contrato agora vai até o final de 2028. Será o atleta mais valorizado em termos financeiros de salário do elenco do Cruzeiro. O Cruzeiro está bem tranquilo com relação à assinatura desse contrato do Matheus, que está de bem com a vida, né? E não vai colocar nenhum tipo de empecilho depois de uma conversa que vem se arrastando desde outubro. Então falta apenas o Cruzeiro preparar essa ação de marketing para anunciar para o torcedor a manutenção do MP. Em pensar, Nath, que a gente estava há cerca de um ano atrás, né? Falando sobre, aliás, menos que isso, né? Falando sobre Zenit, sobre interesse da Europa, sobre o interesse dele, né, com o nascimento do Theo, o filho dele, que poderia ser na Europa também, e de repente voltou a ser um dos grandes articuladores do futebol brasileiro, voltou a ter o destaque em campo, e acho que agora nada mais justo do que esse destaque com relação ao extracampo também, na valorização que ele vai receber nesse novo contrato, né, não, Nath? É verdade, Pedro. E essa valorização, ela é inevitável à medida que o Cruzeiro quer contar com o atleta, sabe que pode perdê-lo daqui a pouco, ele fez um grande ano, tá chegando um outro grande nome no elenco, então o Cruzeiro tem que ali equilibrar também as coisas, né? Deixar todo mundo ali se sentindo importante, enfim. Então é uma valorização inevitável, é um custo, né, que o clube tem que ter, mas é um custo-benefício ali que vale a pena, né? Porque o Matheus Pereira tem entregado. No ano passado foi peça importante ao longo de todo o ano, apareceu com passes decisivos nos grandes momentos do Cruzeiro na temporada, nos grandes jogos do Cruzeiro ali no Campeonato Brasileiro, contra os adversários de G6, de G7, que mantiveram o Cruzeiro brigando nas primeiras posições, que colocaram o Cruzeiro com uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores, e é um cara que se mostrou muito afim do projeto, que fez questão de evoluir em vários aspectos, né? Ele abraçou mesmo a ideia, deu muito certo com o técnico Leonardo Jardim, evoluiu enquanto jogador, é um Matheus Pereira muito mais participativo, sem a bola nos pés, muito mais intenso, né? Muito mais aguerrido, numa marcação mais alta, numa pressão ali na saída de bola do adversário, coisas que a gente não via o Matheus Pereira fazer logo que ele chegou a Belo Horizonte, e muito mais feliz também, parece com a cabeça mais no lugar, e obviamente, quando você está em paz, com o coração tranquilo, feliz, né? As coisas no trabalho tendem a funcionar melhor. E é um jogador com características raras, é difícil você achar hoje em dia um meio-campista de criação, né? Que dá velocidade ao jogo, que cadencia quando necessário. E ainda que o Cruzeiro tenha que gastar alguns milhões, talvez se você for ao mercado para trazer um jogador para essa posição, com essas características, pode se tornar uma negociação ainda mais cara, né? Fora o processo de adaptação, enfim, tudo isso o Matheus Pereira já cumpriu, já talvez seja mais fácil de fato valorizar o que já se tem em casa, né, Pedro? É verdade. Matheus Pereira, em vez de renovar o seu vínculo com o Cruzeiro, 29 anos de idade tem o Matheus Pereira. 12:46. E hoje à noite tem aquele compromisso para a China Azul, viu, Rubim? Que é avançar na Copa São Paulo. Que baita duelo, né? Às 9:30 em São Carlos, oitavas da Copa São Paulo de futebol júnior. Cruzeiro aí com 100% de aproveitamento, tendo boa parte desses atletas que foram aproveitados pelo técnico Tite no início do estadual. Reforçando a equipe é o Peixe, é o Santos, os meninos da Vila no caminho do Cruzeiro. Lembrando, o Batistella e também o próprio Murilo Hickman estavam se recuperando de lesão, vão integrar
integrar a delegação. É o Cruzeiro às 9h30 contra o Santos. É a Copa São Paulo também no caminho, Pedro. Valeu, bom trabalho pra você nesta sexta-feira, acompanhando todos os passos do Cruzeirão Cabuloso. Amanhã tem jornada esportiva na Itatiaia com Cruzeiro e Uberlândia.